Redução da maioridade penal no Brasil. Estamos preparados? Daqui a um segundo. Entre tantas outras polêmicas já colocadas para nós, brasileiros, agora emerge mais uma. Aliás, não emerge, ela já existe há um certo tempo e agora retorna com uma grande força. A redução da maioridade penal. Ou seja, alguém que cometeu um crime aos 16 anos já poderia ser preso como qualquer adulto. E nesse bate-papo com vocês, eu vou deixar de lado os detalhes jurídicos por dois motivos. Primeiro, porque não é minha área. Segundo, porque os veículos de comunicação estão a todo momento colocando opiniões de juristas, advogados e outros especialistas. Mas como qualquer cidadão, eu não poderia deixar de compartilhar com vocês algumas reflexões, opiniões e algumas coisas também que eu tenho lido nos veículos de comunicação. Se fosse depender da opinião da maioria dos brasileiros, essa lei já estaria sendo colocada em vigor, porque, segundo as últimas pesquisas, a grande maioria já concorda que já deveria há muito tempo reduzir a maioridade penal. Mas se por um lado, em termos de números, a lei já teria passado, por outro é interessante observar os argumentos de ambos os lados, quem é contra e a favor. E eu confesso a vocês, os dois lados apresentam argumentos muito fortes, bastante interessantes e às vezes convincentes. E aqui eu coloco para vocês, assim de forma bastante superficial, aqueles argumentos colocados pelas pessoas que são contra a redução da maioridade penal. Muitos alegam que o nosso sistema penitenciário não comporta, não tem estrutura para misturar adolescentes e adultos criminosos. Alguns juristas, por sua vez, defendem que essa atitude, que se for implantada essa lei, ela fere diretamente à Constituição, que não é prendendo adolescentes que vai resolver a questão da violência, que a violência, de certa forma, não se resolve prendendo, mas sim com políticas públicas, com políticas de educação, de salário e assim por diante. E os argumentos daqueles que são a favor da redução da maioridade penal muitas vezes vão desde argumentos simplistas até argumentos bem elaborados. O principal argumento é: se um adolescente pode votar, por que ele não pode assumir a responsabilidade sobre seus próprios erros? Por que um adolescente não pode pagar por um crime que ele cometeu? Outros argumentos vão colocar a violência dos adolescentes, como eles são capazes muitas vezes de matar alguém de forma bastante cruel. Um outro argumento bastante forte também, e que nós já sabemos, é que os chefes de tráfico, os grandes traficantes, usam os adolescentes porque sabem que eles não podem ser condenados igualmente aos adultos. E como eu disse a vocês, coloquei aqui de forma bastante, um tanto superficial, os argumentos contra e a favor a redução da maioridade penal. E eu confesso a vocês, eu tenho procurado ouvir atentamente os dois lados. Eu não quero depois tomar uma posição que venha me arrepender depois. Uma posição que venha pesar na minha consciência. Nesse sentido, eu prefiro muito mais levantar algumas dúvidas, algumas perguntas, alguns questionamentos. Quem são as pessoas que definem, que criam esses conceitos de criança, adolescente? Quem pode definir dentro de uma classe social que o adolescente rico é igual ao adolescente pobre? Mas tudo bem, vamos ficar com esse conceito da nossa sociedade, do mundo moderno, do que seja criança e adolescente. Uma coisa temos certeza, a criança ou adolescente de 40 anos atrás não é a mesma coisa que uma criança e um adolescente dos nossos dias, que estão tendo acesso aos computadores, à internet, a uma enorme quantidade de informações. Mas aí eu me questiono, o avanço tecnológico, o avanço científico significa um avanço dos padrões, dos valores morais? Vejam como é complicado. Não dá para pegar um caso isolado, não dá para pegar um único argumento para tentar avaliar essa questão tão polêmica. É por isso que eu sempre digo, quando eu estou diante de dois argumentos que são de certa forma muito convincentes, eu prefiro aguardar, ampliar um pouco mais a discussão para que a gente possa chegar a uma definição mais sólida, digamos assim. É claro, quando chega alguém perto de você e diz: e se um adolescente entrar na tua casa, estuprar alguém da tua família, você simplesmente vai dizer: não, manda o menino ficar 3 anos se ressocializando e depois retornar para a sociedade. É assim mesmo que você vai pensar? É verdade, se formos levados pela emoção, a primeira coisa que a gente vai dizer é: mata esse desgraçado, pena de morte, manda fuzilar, que a polícia mate. Difícil chegar para um pai que tem sua filha que sofre de esquizofrenia e ser estuprada por 4 adolescentes. Casos e casos que nos levam à revolta e a decidir de pronto que essa maioridade penal tem que ser reduzida.
Mesmo assim, no meu ponto de vista, acho que a gente tem que ter um pouco mais de cautela, a gente tem que discutir mais, pensar mais se o Brasil está realmente preparado para lotar as cadeias de adultos e adolescentes, quando nós sabemos que as cadeias, o sistema penitenciário atual, está colocando para fora gente de todo tipo de barbaridade. Eu diria que até o momento eu tenho me aproximado um pouco mais de alguns argumentos que dizem que cada caso é um caso. Por exemplo, que o menor deveria ser punido conforme o tipo de crime. E é por isso que eu quis aqui nesse canal compartilhar com vocês as minhas reflexões e dúvidas. Nada sendo fechado, nada sendo definitivo, porque ainda é muito cedo, temos que ter cautela. Seria prematuro a gente dar uma definição nesse momento que até o Congresso Nacional, com aqueles deputados que de vez em quando trabalham, estão discutindo e que haverá várias comissões, várias votações até que a lei seja aprovada. E como eu sempre digo, esse canal sempre vai estar aberto para qualquer tipo de opinião, quer seja contra ou a favor, não importa. O importante é saber ouvir o outro, saber ouvir as diferentes opiniões. E é claro, ouvir com respeito, tolerância e compreensão. E mais uma vez deixo o meu convite. Se inscrevam, curtam e compartilhem esse vídeo. Com certeza você vai estar ajudando esse canal, ok? Beijão e até o próximo vídeo.